Atletas no Ar está de volta e você pode participar do nosso programa, né, Fábio Marques? Isso aí, atletasnoar@boasnovas.tv é o caminho para que você inscreva e possa participar com a gente, concorrendo aos brindes que estão aqui na mesa, que também estão à venda no atletasnoar.atletasdecristo.org. É isso Lá aí. você pode comprar na loja virtual e assim receber os produtos na sua casa. Entra também no site da Boas Novas, a gente tem um blog muito legal, estamos comentando sobre tudo que acontece no esporte lá. Muito bem. É hora de falar do Campeonato Carioca, que este ano teve um gosto especial para a torcida Cruz Maltina. Depois de 12 anos, o Vasco voltou a vencer o estadual e o título veio sobre o Botafogo. O Vasco havia vencido o primeiro jogo por 1-0, o gol do Rafael Silva. E aí foi para cima, se jogou na final para ser campeão pela 23ª vez. O último título em 2003. Jorge Marques, 12 anos de escravidão. Mas é merecido. Se a gente falar de um campeonato de um modo geral, foi equilibrada a fase de classificação, mas nas finais o Vasco se destacou e jogou melhor. Essa partida foi até bem equilibrada, não teve assim, grandes chances. Esse é o lance do gol aí, ó, a besteira que vai fazer o Marcelo Matos. Já consegue sair bem, estava indo bem, né? A Chegou zaga do aí, Botafogo, cochilou. Passe pro Guinha Azul, toca de canhota, Rafael Silva deixa ela passar e chuta de canhota. Guinha Azul que vem surpreendendo muito, parou de fazer tantas faltas, parou de entrar, ter entradas duras, Bendito seja o Doriva, né, cara? Tá vendo, rapaz? Olha que defesa sensacional do Martin Silva, também foi um dos grandes destaques do Vasco nesse campeonato, acho que foi a defesa. Na minha opinião, o Rodrigo, o melhor jogador do campeonato. O Rodrigo, zagueiro do Vasco, o melhor jogador do campeonato carioca, mas o Luan e o Martin Silva tiveram uma participação importantíssima nesse título do Vasco. Do lado do Botafogo, o Botafogo ficou um pouco prejudicado quando o Ilharão se machucou, numa dividida com o próprio goleiro Renan. E o Botafogo tem uma dificuldade no meio de campo, né? Tem. E o Ilharão era um articulador, um pouquinho a saída bom. de Ele bola. E o Fernandes, que o Fernandes não fez uma boa partida. E aí o gol do Botafogo. O Botafogo, Diego Jardel. O Botafogo só foi melhorar com a entrada desse que fez o gol, o Diego Jardel. Que deu uma qualidade boa no meio de campo. Ele que começou o ano como titular, mas que por conta de uma lesão ficou fora. Ele poderia ter feito mais diferença para o Botafogo se não tivesse se machucado. E aí o no Gilberto, final, a zaga aberta já. A defesa do Botafogo já não estava mais acompanhando Já não estava mais, não. Aí foi só comemorar depois desse gol. Trem-bala da colina. O Vasco é o terceiro em títulos do Campeonato Carioca. O Flamengo tem 33, o Fluminense tem 31. Depois vem o Vasco com 23. E no duelo dos treinadores de Cristo ganhou o Doriva. Ganhou o Doriva. Na minha opinião, um dos grandes técnicos da nova geração. Campeão paulista. Campeão paulista ano passado com 8 anos. Campeão carioca esse ano. É um cara que, assim, fala-se muito que o René Simões é um pensador do futebol. O Doriva talvez seja o ponto oposto. Ele prático. Ele conhece o seu elenco, ele sabe as limitações que o seu time tem e joga em cima delas. O Vasco é um time que tinha um pouco de dificuldade no ataque, trocou bastante ali aquele setor, Rafael Silva por vezes, o Dagoberto por outras machucado, o Marcinho. Bernardo. Então ele falou, o que a gente tem de bom? Temos bola parada. Manda a bola o campeonato inteiro assim. Treinaram muito, mas fizeram com maestria. O Luan fez muitos gols, o Rodrigo fez também muitos gols. E o Vasco, tanto defensivamente quanto ofensivamente, foi muito bem na bola. O Madison, na lateral direito que você citou, jogou muito bem o campeonato inteiro. Dá pra ver a mão do treinador em cima da equipe do Vasco? Certamente. Acho que mais do que nos outros times. Também o Doriva, quando recebe esse grupo no início do ano, vai aos poucos, até durante o campeonato chegou o Dagoberto, por exemplo, mas ele, como o Fabinho falou, ele analisa o que ele tem, ele vê. Com a bola parada hoje em dia, no futebol tão disputado, tão marcado, é uma ferramenta muito forte. Então ele viu a qualidade dos zagueiros dele com o Luan e com o Rodrigo principalmente, o Madison sempre nas pontas jogando muito bem, sofrendo muito essas faltas ao redor da área, e aquilo ali foi a grande arma do Vasco durante todo o campeonato. Méritos também para a comissão técnica do Vasco. Conseguiu recuperar o Dagoberto a tempo, conseguiu recuperar o Marcinho, que começou o ano muito mal fisicamente, no final 6 quilos 6 quilos e foi fundamental para a classificação do Vasco nos últimos jogos, jogou muito bem. O próprio Bernardo, psicologicamente, se recuperando aí, que era um cara que estava muito problema, mas que foi importante entrando no segundo tempo dos jogos, realmente não tenho o que dizer, um título muito merecido do Vasco. Agora, como bom cristão, assim como fez na final do Paulista, o Doriva soube dar a glória a quem merece, não é mesmo, Fábio? Com certeza, um testemunho muito forte. Eu já sabia que isso ia acontecer. Quando o jogo terminou, eu falei, a primeira entrevista que o Doriva der vai ser falando e a gente tem essa imagem aí. Glorifique a Deus, porque dele, por ele, pra ele, são todas as coisas. Ele tem honrado a minha vida como servo dele, fiel na face da terra. Ele tem honrado a minha vida com toda a glória pra ele. Ele é
parabéns ao Doriva, todo o time do Vasco e os jogadores cristãos, o Rafael Silva também fez os gols decisivos. O pessoal Um em cada jogo da final. É emocionante ver esse testemunho e eu tenho que dar aqui uma palavra como presidente dos Atletas de Cristo, porque diante de situações como esta, 2 treinadores cristãos e 2 times com elencos que têm jogadores que também são cristãos, muitas pessoas fazem comentários e postagens dizendo: e o outro time não tem irmãos? Então a nossa resposta para você que pensa assim é que nós temos, pela palavra de Deus, a orientação de orar por todas as coisas. E é lícito que esse treinador e a sua equipe peça a Deus pela vitória, assim como a outra equipe também deve fazer. E cabe a Deus escolher aquele a quem ele vai abençoar. Nesse caso, coube ao Vasco ter o título de campeão carioca desse ano e a glória vai para Deus, como bem disse o treinador. A nossa palavra é que o treinador não deve deixar de orar simplesmente porque o adversário pode também ter alguns irmãos e isso seria um comprometimento, não é mesmo, Fábio? A mesma coisa do Campeonato Paulista. Você tem no Santos alguns jogadores, inclusive o Ricardo Oliveira, o artilheiro do campeonato, melhor jogador do campeonato, que é cristão, e do lado do Palmeiras o Zé Roberto. E aí, quem é que vai vencer? E se fosse assim também, imagina, Jorge, você vai prestar um concurso ou vai fazer uma dinâmica de emprego, não pode orar porque ali tem outras pessoas que são irmãos e também você vai poder tirar o cargo ou a posição deles. Exatamente, cabe a Deus resolver nesse caso, né, e dar ao que mais merecer, quem mais, no caso, na prática, ele jogar melhor. Até porque né? não necessariamente porque o cara é cristão, ele vai ser o melhor naquilo. Então, ser cristão é orar sim, mas tecnicamente dar o seu máximo, dar 100%, e aí vai vencer quem for melhor. E como fez o Doriva, sempre no final saber honrar e glorificar aquele que realmente é o Senhor e digno de toda a glória. Muito bem, é hora de falar do Campeonato Paulista, que foi decidido nos pênaltis. O Santos levou a melhor sobre o Palmeiras. Vamos aos lances do jogo. O time do Santos, uma coisa incrível. 7 finais seguidas, 5 títulos. Desde 2006, o Santos só ficou fora da final do Paulistão em 2008. 6 títulos em 10 finais. Esse é o 21º título do Santos, que empatou com o São Paulo em 21. O maior vencedor do terceiro milênio. O maior vencedor do terceiro milênio. Abriu o placar com esse belíssimo gol ao lançamento. Robinho não está impedido, não. Robinho em posição... Resto todo mundo impedido, mas o Robinho não estava impedido. David Braz, artilheiro das decisões. É incrível como o David Braz faz gol em final. E aí o Ricardo Oliveira, no bate-rebate, ajeita com a coxa e bate de perna direita. Ele joga muito. Renovou o contrato, vai jogar o Campeonato Brasileiro pelo Santos, mesmo tinha proposta de todos os lugares do Brasil para jogar. Pastor Ricardo Oliveira. Pastor Ricardo Oliveira, um jogadoraço. Aí é o lance da expulsão. O Dudu foi expulso. O Dudu ficou totalmente descompensado. Empurrou o juiz, bagunça, mas abriu um pouco de espaço no jogo. O Santos, tecnicamente, superior. Acho que o Palmeiras pareceu um pouco nervoso, né? Principalmente no primeiro tempo, o Santos foi melhor. No segundo tempo, o Palmeiras... o Santos se viu com a vantagem e isso acontece muito, né? Olha o passe do Valdívia, meu amigo. É chato, o Valdívia é um cara que eu odeio, cara, porque ele se machuca o tempo todo, não dá pra contar com ele. Mas olha o passe que o cara dá. Como é que tu vai odiar o Valdívia? Não tem como, ele joga muita bola. E aí, atrás no placar, o Palmeiras precisou ir, jogou melhor no início do segundo tempo, mas aí depois de uma segunda expulsão, ficou complicado mesmo com um 2-1. E aquele pênalti do Dudu no primeiro jogo fez bastante falta. Fez uma falta e o lance do impedimento, né? Impedimento bem marcado. Impedimento muito bem marcado. Se o Dudu tivesse feito aquele gol... Pois é. E falar em pênalti, meu amigo, o Palmeiras... Vem cá, vou te contar uma coisa. Porque o Fernando Praz é um incrível goleiro que não pega pênalti. Acho que o primeiro pênalti que ele pegou na vida dele foi contra o Corinthians. Rafael Marques bateu e perdeu. O Jackson também perdeu. O Lucas Lima coube a batida de canhota que deu o título para o time do Santos. E belíssimo título, diga-se de passagem, que o Santos fez um grande campeonato. Mesmo quando estava com o outro técnico, que dizia, o Anderson reclama muito, ele fala palavrão, ele esculacha os garotos da base, mas o Santos estava jogando muito bem. Trocou de técnico, o Santos continuou jogando muito bem, liderou seu grupo com muita folga de pontos, chegou na final com merecimento, essa 7ª final seguida. Quem consegue parar o Santos nos seus títulos paulistas? Bonito foi ver a equipe do Santos também ali de joelhos, agradecendo a Deus, né, Jorge? Exatamente, dando honra a quem merece, a quem é um verdadeiro merecedor de toda a honra e toda a glória. E aí o Santos, que sempre, os meninos da Vila, a gente sempre tem muito essa questão dos meninos da Vila, garotos novos, mas que tem conseguido agora também mesclar a experiência do Robinho, que já foi um menino da Vila, Robinho, Elano, Renato e Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que mas quatro jogadores muito experientes para fazer um contrapeso com o Giovani, com o Gabriel, Lucas Lima. Gabigol, isso. Muito bem.
E no Pará, o Remo bateu o Independente por 2-0 e levantou a taça estadual. Vamos aos gols. Na semana passada o Remo tinha vencido o segundo turno do campeonato com gols desse aí, Rafael Pati, e ele repetiu a dose. Fez gols para o Remo, que venceu por 2-0. Esse é o bicampeonato, 44º título do Remo, agora pertinho do Paysandu, 45 conquistas. Vamos ver, o campeonato do ano que vem vai ser bastante interessante. Verdade. Muito bem. No campeonato goiano, o Goiás conquistou o título graças à vitória que teve no primeiro jogo. A partida final terminou empatada, que deu o troféu à equipe esmeraldina. O primeiro jogo terminou com 2-0 para o Goiás, mas o Aparecidense começou esse jogo na pressão. Aí, ó, 12 segundos. Cortou, esperou a decisão do goleiro e bateu. Beleza de gol do Washington. Nesse momento, o Aparecidense se lançou total ao ataque. Mas o homem do título, né? Ele fez os 2 gols no primeiro jogo e fez esse gol. Felipe Menezes. Se destacando muito. Quando vai para grandes clubes, nem sempre. Nem sei, engraçado. Certo, o Felipe Menezes é o jogador dos times pequenos. No Sport, jogou muito bem. No Botafogo, não foi muito bem. Tá aí no Goiás, começou o ano muito bem. 25º título do Goiás, liderança absoluta. O Vila Nova é o segundo em número de títulos, com 15 títulos. É isso aí. Nós vamos para mais um intervalo e na volta os destaques para os títulos do Atlético em Minas e do Internacional no Rio Grande do Sul. Não saia daí, Atletas no Ar volta já já.